palestrantes. Quem vai falar primeiro é a Hanna Machado. Ela é mestre em Gestão e Políticas Públicas pela FGV e arquiteta e urbanista pela FAU-USP. Atualmente, coordena a área de Desenho Urbano e Mobilidade da Iniciativa Bloomberg para a Segurança Global no Trânsito em São Paulo. Integra a diretoria do IAB, aqui em São Paulo também. Foi assessora do gabinete da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano de São Paulo entre 2013 e 2015. Depois a gente vai ver a apresentação do Eduardo Vasconcelos, que é engenheiro civil e sociólogo, trabalha na área de políticas de transporte e mobilidade, tem mestrado, doutorado e pós-doutorado no tema, atuou na área de trânsito em São Paulo e em consultoria para órgãos públicos e privados. E dirige atualmente o Instituto Movimento e é assessor técnico da ANTP. Ana, fique à vontade. Eu vou falar em pé, até para eu conseguir ver a apresentação. Então, se vocês quiserem sentar, para não ficar com... Acho que é Ctrl L. Tá. Então, bom, boa noite. Eu agradeço muito o convite ao SEBRAP, é uma honra, e ao SESC, é uma honra estar aqui na mesa, dividindo esse espaço com o Eduardo Vasconcelos, uma grande referência no tema, e o Vitor, que também tem uma produção enorme do assunto. Então, foi me dado esse desafio de discorrer sobre diversos temas que giram em torno de mobilidade. Então, eu combinei com o Vitor que eu ia fazer uma parte introdutória, assim, quais são os problemas que a gente enfrenta e uma pincelada, algumas sugestões de como solucionar, talvez algumas indicações de caminho para isso, do ponto de vista de uma arquiteta e gestora pública, né? Assim, esse é o recorte. Mas eu queria também conhecer um pouco vocês, até para ver como que eu vou abordar todos esses temas. Então, quem aqui trabalha com mobilidade ou estuda mobilidade? E quem aqui atua na gestão pública? Na iniciativa privada, terceiro setor. Tá, legal. Então, bom, vamos lá. Se eu estiver aqui falando alguma coisa que não faz sentido ou que vocês já estão carecas de saber, me avisem, tá? Então, as ruas, né, são a nossa plataforma por excelência por onde a gente se desloca. É onde a mobilidade urbana acontece, né? E ela tem diversas funções. Então, elas servem para a gente se mover, para transportar, para pedalar, para aprender a pedalar, para dar carona nas mais diversas formas, para ganhar dinheiro, mas também para gastar dinheiro, para brincar, para performar, e impacta diretamente na nossa qualidade de vida, ainda mais pensando na população brasileira, né, que hoje vive principalmente nas cidades, né? Mas quando a gente volta então para essas ruas, como que elas estão desenhadas hoje, né? Como que elas são hoje? O que eu vou mostrar aqui não é nenhuma novidade para vocês. Eu gosto muito dessa foto porque ela mostra assim, no momento de fazer o projeto dessa rua, eu tenho aqui 3,50, que é a largura da faixa de carro, mais 3,50 de ônibus. O que sobrou ali ficou para os pedestres, né, que estão caindo pelas beiradas. Ou então, uma cena que em São Paulo a gente parou de ver, mas vira e mexe em alguma situação, gestores públicos ainda mencionam, então aqui a solução talvez fosse uma passarela. Será que é a solução? Será que é essa cidade que a gente quer? Ou então calçadas absolutamente inacessíveis para todas as pessoas. Esse modelo de cidade que nós criamos, que nós desenvolvemos e continuamos reproduzindo em muitos casos,
gera 1,35 milhão de mortes ao redor do mundo, né? E se nada for feito em relação a isso, a tendência é que esse número aumente cada vez mais com o processo de urbanização mundial. Isso significa uma morte a cada 22 segundos. Então, enquanto eu estou falando aqui, umas 5 pessoas morreram ao redor do mundo, e é a principal causa de morte de crianças, adolescentes e jovens entre 5 e 29 anos. Em São Paulo, a gente fala, não, mas espera, acho que aqui é homicídio, talvez esse número, essa causa de morte, não se aplique aqui para a gente, né? Quando a gente olha os dados da Secretaria de Saúde de São Paulo, dos óbitos por causas externas, a gente tem lá homicídio, de fato, em primeiro lugar, mas não muito para trás, acidente de trânsito e transporte terrestre. Esses são os dados de São Paulo. Então, esse é um problema invisível, assim, é um problema, mas que a gente não incorporou como um problema a ser lidado. Esses pontinhos aqui no fundo reconstroem a malha viária da cidade de São Paulo, mas, na verdade, são os pontos onde houveram lesões e mortes no trânsito desde que o sistema da CET começou a ser geocodificado. Então, tem toda a morte, toda a lesão no trânsito entra para a base, mas a partir de 2010 eles começaram a geocodificar isso. E só no ano passado, 849 pessoas morreram nos trânsitos dentro dos limites do município de São Paulo. Além desse grande problema de saúde pública, que são as mortes no trânsito, a gente tem muitos outros que decorrem do modelo de cidade que a gente criou, que a gente desenvolveu. Um deles é o sedentarismo, que é considerado o 4º maior fator de risco de mortes no mundo. E um número exorbitante de mortes também no mundo devido à poluição do ar. Então, a poluição do ar, ela gera problemas respiratórios, problemas cardiovasculares e uma série de outros que podem ser decorrentes da péssima qualidade de ar que a gente respira. E na região metropolitana de São Paulo, 90% das emissões de poluentes são causadas pelos veículos automotores. Então, todos nós aqui estamos submetidos a uma péssima qualidade de ar. Bom, além de impactar na saúde pública, a forma como a gente se desloca também revela uma série de desigualdades. E eu trouxe aqui um recorte para mostrar 2 desigualdades especiais. Em relação à faixa de renda, então, esses são os dados da última pesquisa Origem e Destino, realizada pelo metrô a cada 10 anos. Quem aqui conhece a pesquisa Origem e Destino? Tá. Então, eu pergunto isso não para vocês ficarem agitados ou não dormirem, qualquer coisa assim, só para eu não ficar falando coisas óbvias. Então, quando a gente olha as viagens motorizadas, a gente vê que tem meio a meio para rendas mais baixas, mas isso se descola completamente quando a gente olha a população, né, com renda mais alta. Então, sendo que em laranja são viagens não motorizadas e em azul são viagens motorizadas. Então, se na renda mais baixa a gente tem essa proporção quase pela metade, nas rendas mais altas, 20% dos deslocamentos são não motorizados e 80% são motorizados. Quando a gente olha, então, só para as viagens motorizadas, como que é essa distribuição em função da renda? A gente tem, nas faixas de renda mais baixa, também quase 25% aí de modos individuais, sendo que nessa última década houve um aumento, né? Vocês podem ver ali que houve um aumento de viagens individuais, pelo acesso ao automóvel, à motocicleta e tudo mais, enquanto que entre as rendas mais altas, a faixa de renda mais alta, a gente tem uma quantidade menor de pessoas se deslocando pelos modos coletivos. Então, esses gráficos revelam muito como endereçar
a questão da mobilidade é uma questão de equidade também. E como que é o padrão de deslocamento por gênero, né? A gente sempre fala, vamos aproximar moradia e emprego, porque a solução das cidades é dar mais infraestrutura e melhorar o transporte entre a moradia e emprego. Mas as mulheres têm um padrão de mobilidade muito mais variado. Então, elas se deslocam mais para assuntos pessoais, para compras, para saúde e lazer, para acompanhar os mais velhos da família, para levar o filho na escola, enquanto que os homens, daí sim, se deslocam muito mais em função do trabalho e proporcionalmente menos nas outras, para as outras atividades. Então, enquanto o homem sai de casa, vai para o trabalho e volta, a mulher muitas vezes sai de casa, passa na creche, deixa o filho, vai para o trabalho, na volta passa na casa da mãe, daí da casa da mãe pega o filho na escola, daí volta para casa, ou passa na casa da mãe que o filho já está lá, enfim, e volta para casa. Então tem uma série de conexões intermodais e muitas vezes carregando muitas coisas, né? E essa falta de qualidade de espaço público também impacta diretamente no conforto desse deslocamento. Além disso, quando tem um carro em casa, muitas vezes é o homem que usa, né? Então o homem se desloca mais por modos individuais e as mulheres se deslocam mais por modos coletivos e a pé. Essa é uma pesquisa da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, ainda com base na pesquisa Origem e Destino de 2007. Pesquisa de mobilidade de 2012. Então, como que a gente endereça essas questões, esses problemas dessa cidade que a gente criou, esses problemas que nós mesmos criamos? Eu vou apresentar para vocês alguns princípios do que seria uma cidade, então, mais saudável e equilibrada e com maior equidade, né? Então, um primeiro princípio é que uma cidade saudável é diversa e compacta. Esse gráfico ele mostra as premissas de um transporte, de um desenvolvimento orientado ao transporte. Então, que na sigla é DOT, né, ou DOTS, Desenvolvimento Orientado ao Transporte Sustentável. E vocês podem ver que, apesar de no meio estar o transporte coletivo de qualidade, ele está vinculado à densidade adequada, a um uso misto do solo, porque, historicamente, a gente constrói, tem uma aglomeração de oportunidades de emprego e as residências estão distantes, né? Então, a gente precisa aproximar essa diversidade, a gente precisa aproximar essas atividades e promover uma lei de zoneamento, enfim, um uso e ocupação do solo mais misto. Um exemplo extremo disso é quando a habitação é construída, a habitação popular é construída, a habitação de interesse social era construída, porque isso está mudando. Primeiro, ela é longe e, segundo, ela é estritamente residencial, porque a Secretaria de Habitação só pode construir residência. Então, você não permite que atividades econômicas aconteçam ali no entorno daquelas moradias. Então, acabam tendo alguns comércios ilegais ou não formais, mas criando o pior pior desenvolvimento possível, né? Completamente descolado das atividades e das oportunidades. Bom, a gente, dentre essas premissas também tem um incentivo ao transporte ativo e tem que ser colocado como prioritário. As centralidades têm que ter fachadas ativas, ou seja, é muito mais confortável você andar num lugar que tem uma fachada iluminada, com atividades acontecendo, do que andar num lugar onde tem muros, né? Então, existem também evidências de que quanto mais atividades estiverem acontecendo no nível da rua, na altura do olhar do pedestre, mais confortável o pedestre vai sentir ao andar lá. Espaços públicos de qualidade, gestão do uso do automóvel, e daí aqui entra uma série de temas
de gestão de estacionamento, de pedágio urbano, enfim, temas que eu não sei se vou chegar a tocar aqui, porque acho que não vai dar tempo, e uma diversidade de renda. Então, também promover, permitir que pessoas de mais baixa renda vivam próxima das oportunidades. E eu acho que onde a gente está conversando aqui, isso parece muito óbvio, mas vocês não imaginam a resistência que é, por exemplo, no Conselho Gestor da Operação Urbana Água Branca, que prevê habitação de interesse social, e no Conselho Gestor existe uma resistência enorme para que obras de HIS, né, habitação de interesse social, sejam executadas. Estamos em 2019, né? Então, parece muito óbvio, mas não é tão óbvio assim. No caso de São Paulo, a gente tem uma concentração de empregos enorme aqui no vetor sudoeste e um adensamento, principalmente de habitação vulnerável, né, pessoas com alta vulnerabilidade social nas periferias. E uma solução dada pelo plano diretor é permitir um maior adensamento ao longo dos eixos de transporte. Então, esse é um exemplo de desenvolvimento orientado ao transporte. E daí tem uma série de mecanismos do ponto de vista do planejamento urbano, que é, por exemplo, estabelecer cotas partes máximas de terreno, incentivar usos mistos ao longo dos eixos de transporte, permitir maiores coeficientes de aproveitamento, promover o adensamento, incentivar usos complementares. Enfim, uma série de mecanismos mesmo, que não vale a pena entrar aqui, mas a ideia é que a mobilidade ela tem que estar alinhada com o desenvolvimento urbano. Não adianta a gente falar de uma coisa sem falar na outra. Bom, uma cidade saudável prioriza os modos sustentáveis. Então, na pesquisa OD, que a maioria de vocês já conhecem, a gente tem um terço dos deslocamentos feitos a pé, um terço de transporte coletivo e um terço de modos individuais motorizados, né, principalmente carro e moto. Se a gente juntar quem anda a pé, pelo menos para chegar até o ponto de ônibus, a gente tem 2/3 da cidade de pessoas se deslocando a pé. Mas, quando a gente olha para onde estão indo os recursos públicos, né? Então, tem 3 vezes mais recursos públicos destinados ao transporte individual. Esse é um dado da NTP de 2016. Então, e eu gosto muito dessa imagem no fundo, que é essa ponte estaiada que não tem calçada, não tem ciclovia, não conecta um eixo importante de transporte coletivo. Então, ela, para mim, é o símbolo desse desequilíbrio que é para onde estão indo os nossos recursos. E essa forma de usar esses recursos, ela, na verdade, está tentando reagir a um problema, que é um congestionamento, e, para isso, então, são criadas mais faixas e mais conexões, que atraem mais veículos, que, ao final do dia, vai gerar mais congestionamento. Então, o conceito por trás disso é o de demanda induzida. Então, é a infraestrutura enquanto plataforma para as formas de deslocamento, para como as pessoas vão se deslocar pela cidade. E o contrário também é verdadeiro. E um bom exemplo disso é a ciclovia da Faria Lima. No momento em que ela surge ali, uma plataforma segura, né, uma infraestrutura segura, que hoje já está, que foi subestimada e subcalculada, porque hoje já está super cheia de gente, mas quando a gente... e esse é um caso de várias cidades nos Estados Unidos, mas o efeito pode ser trazido para cá também. Ele se aplica aqui também. Quando você aumenta a malha cicloviária com qualidade, você tem um crescimento do uso dessa malha. Então, um aumento do número de ciclistas. E um efeito que também é um padrão em diversos lugares é que isso não... o risco, então, o número de lesões e mortes de ciclistas não aumenta na mesma proporção. Bom, uma cidade saudável faz um uso eficiente do espaço. Esse é o espaço necessário para mover 50 pessoas. Imagino que esse gráfico não seja novidade para nenhum de vocês. Talvez esse seja, que esse também é o espaço para se mover
por veículos por aplicativo e por veículos autônomos. Poderia colocar aí também veículos elétricos, veículos... Enfim, a gente está falando de espaço. E a nossa cidade tem um espaço limitado. Então, a gente precisa fazer um melhor uso deles. E nesse exercício aqui, onde a gente tem à esquerda uma rua orientada para carro e à direita uma rua multimodal, na rua multimodal a gente consegue deslocar 2,5 vezes mais pessoas, né? Porque a gente está acostumado, e todos os indicadores nas companhias de engenharia de tráfego, em diversos lugares, a gente olha para a quantidade de veículos, então volume, né, e para a velocidade. Então, enquanto a gente não mudar esses indicadores, a gente não vai conseguir mudar a forma de desenho, a forma de projeto da cidade, porque a gente tem que pensar em quantas pessoas a gente está permitindo que se desloquem na cidade. E com certeza, um ônibus, uma faixa exclusiva de ônibus, uma faixa exclusiva para bicicleta, garantindo um espaço mais organizado, né, tanto para veículos parados quanto em deslocamento, fazem parte dessas soluções para as nossas cidades. Então, ao fazer o projeto, a gente precisa levar em consideração todos os usuários da via. Uma cidade saudável também estimula a mobilidade ativa. Quando a gente pega os dados da pesquisa Origem e Destino e destrincha eles, né, de todas as viagens feitas de carro, a gente tem 34% para deslocamentos de até 2,5 quilômetros, né? Ou seja, 1/3. Se a gente somar as viagens de 2,5 a 5 quilômetros, a gente tem metade das viagens. E isso é uma distância facilmente percorrível a pé ou de bicicleta, né? Assim, se a gente pensar nesse 1/3 aqui, até 2,5 km, dá o quê? Uns 10 minutos de bicicleta, uns 40 minutos a pé. E esses números espantam. Mas como que a gente faz, então, para atrair essas pessoas que estariam se deslocando de carro para outros modos, né? Opa! Então, faz parte desse processo essa redistribuição do espaço, e São Paulo está nesse momento em que as ruas que são limitadas, né, a gente não vai reconstruir uma nova cidade, mas elas estão cedendo espaços para faixas de ônibus à direita, com a grande expansão que teve em 2014 e 2015, mas também as ciclovias. Bom, e esses são efeitos, então, de uma via em Nova York, que tinha até uma ciclovia já, mas no momento em que jogaram a ciclovia para perto da guia, criaram um buffer, né, essa área de amortecimento aqui que dá segurança para que a porta do carro seja aberta. Diminuíram a largura das faixas, né, isso também tem evidências de que faixas mais estreitas induzem a um comportamento mais seguro por parte dos motoristas. No momento em que isso foi implantado, você tem um efeito super positivo, né, com menos feridos em geral, menos atropelamentos, ou seja, essa reconfiguração ela não foi só positiva para os ciclistas, ela teve um impacto positivo geral, com um menor número de veículos em alta velocidade e um aumento das vendas no comércio local. Eles usaram algumas áreas de controle para chegar nesse número. Eu também destaco aqui essa questão da velocidade, porque velocidade é um dos fatores de risco que leva à morte ou lesão grave no trânsito. Então, quanto maior a velocidade, maior as chances da lesão ser muito grave ou levar à morte. Eu trouxe aqui esse dado da pesquisa do SEBRAP, né, dos impactos sociais da bicicleta em São Paulo, que eu uso muito, tá? Não é? Uso mesmo em todas as conversas que eu tenho, porque eu trabalho muito perto da Prefeitura de São Paulo e muitas vezes, Hanna, consiga dados aí sobre a ciclofaixa de lazer ou sobre, vou ter uma conversa aqui com a associação comercial, qual que é o impacto da bicicleta nas vendas. Então, muitas vezes sou a pessoa que
caça as informações e dá para uma diretoria de planejamento, ou para um técnico, enfim, em todas essas discussões. Bom, metade da população de São Paulo estaria disposta a adotar uma bicicleta nos deslocamentos cotidianos, né? E o que levaria a usar a bicicleta como meio de transporte? Ter uma maior e melhor infraestrutura. Então, de fato, bom, isso está muito próximo também ao estímulo a praticar atividades físicas. Então, eu poderia trazer aqui dados de pessoas se deslocando a pé, ou dados, ou os impactos positivos do deslocamento por ônibus, mas resolvi trazer aqui os impactos positivos do uso da bicicleta, porque é um tema que está extremamente em voga. E, nessa mesma pesquisa, qual seria, então, o impacto, né, de fato, se esses padrões, se esse potencial ciclável fosse atingido, né? Na pesquisa, o potencial ciclável é determinado em função de viagens de bicicleta de 5 a 8 quilômetros, né? E com uma idade de 18 a 50 anos. Então, se essas pessoas que fazem essas viagens mais curtas trocassem o seu modo de deslocamento para a bicicleta, a gente poderia ter uma redução de emissão de CO2 em 18% e uma redução do total de gastos no SUS. Só em função da redução da internação em virtude de doenças no aparelho circulatório e diabetes. Ou seja, eu sempre digo que eu considero bastante conservador esse cálculo aqui. Eu acho que tem um potencial de impactar ainda mais na economia, no nosso sistema de saúde. Então, a mensagem que fica é que as nossas ruas compõem a maior rede contínua de espaço público e a gente precisa fazer um uso melhor e mais eficiente desse espaço tão valioso. Então, era isso. Muito obrigada. Agora a gente vai... Obrigado, Hanna, pela apresentação. Agora a gente vai ouvir o Eduardo Vasconcelos, por favor. Boa noite a todos. Eu estava na dúvida, eu conversei com o Victor antes, que tipo de abordagem fazer, né? E acho que eu dei sorte, porque eu podia fazer uma abordagem técnica, como você fez, né? Mas na última hora eu achei que devia fazer uma coisa diferente, que são provocações a respeito da mobilidade. Por quê? Porque eu já estou há 42 anos na área, né? E fui acompanhando a dificuldade das pessoas entenderem os problemas que existem, né? Certo? Então, é muito difícil, né? Eu trabalhei na CT durante 10 anos, fazer as discussões com a população, etc., e explicar a parte técnica do que existe. Então, esse tipo de ignorância, no sentido, né, mais formal, ela tumultua completamente a discussão que acontece, né? Então, tem várias inverdades que circulam com muita liberdade e vão provocando reações inúteis das pessoas, porque por trás disso não tem nenhuma realidade mesmo. São coisas estranhas, erradas, né? E que enquanto a gente não conseguir explicar para a sociedade exatamente o que acontece, é muito difícil da gente conseguir que eles pressionem os políticos para fazer as mudanças, né? Na nossa sociedade, pela nossa formação histórica de desigualdade absurda, etc., etc., as pessoas mais pobres, elas tendem a dizer que isso é fatalidade, que isso tem que acontecer, que ninguém pode resolver o problema. Ou seja, para nós é muito difícil de vencer essa batalha de fazer essa mudança que a Ana explicou aqui, tá certo? Tem essa dificuldade enorme. Então, essas provocações estão ligadas a essas informações erradas
ou imperfeitas que circulam bastante, né? Nesse sentido é que elas são provocações para... Onde é que eu aperto aqui? Direita, né? Primeira delas, essa é uma especialmente irritante para mim, porque eu tentei convencer a imprensa de que eles estavam completamente errados, e provei, né? Como qualquer pessoa poderia provar, mas eles não gostam disso aí. Quer dizer, dizem que São Paulo tem 7 milhões de automóveis, né? E o que acontece, na verdade, por trás, né? Quem concentra a informação de automóveis no Brasil, por lei, é o governo em Brasília, né? Que recolhe os dados de todos os DETRANs dos estados brasileiros. Só que essas listas... Oh, desculpe. Acontece que, ao contrário do que todo mundo faz no mundo, que é eliminar dos dados os veículos muito velhos que não existem mais, né? Que são mais ou menos 30% do que a gente imagina. Os dados da OD que a Ana mostrou, por exemplo, se ela tivesse mostrado, por exemplo, né, a frota de automóveis de São Paulo, que as pessoas dizem que tem, esse é o número verdadeiro, né? É muito menor do que isso. Então, quando você vai nos dados dos DETRANs do Brasil, que tem 7 milhões de São Paulo, 7 milhões de automóveis em São Paulo, quando você faz esse corte estatístico dos veículos muito velhos, o que tem é 4 milhões de automóveis, né? E o que acontece é que, quando você diz que tem 7 milhões de automóveis, todo mundo fala, então é o inferno, jamais vão, ou o contrário, vamos fazer mais avenida, mais túnel e tal, porque tem 7 milhões de automóveis, né? Eu até propus para um dos jornais que insiste a falar isso aí, falei, tudo bem, você sabia que esse número aí... Você faz uma matéria, então, no seu jornal, dizendo o seguinte, São Paulo tem mais automóveis do que Los Angeles, na Califórnia. Aí eu vou te respeitar, né? Mas não quis fazer essa matéria e dizer que São Paulo tem mais automóvel do que em Los Angeles, né? Isso já é feito hoje pelas universidades brasileiras, pelo IPT, pelo Ministério todo mundo já faz esse corte nos dados todos, de caminhão, quantos caminhões tem, etc., para pegar o número real. E, na verdade, é uma atividade, é um procedimento universal. No mundo inteiro se faz isso, né? E a tal da indústria de multa, que com o novo presidente começou a ficar importante, né? Que diabo dessa indústria de multa? Para cada autuação real que acontece, há 4.000 infrações não autuadas. Teve gente que teve paciência de fazer esse levantamento em cruzamentos e marcando todos os erros que as pessoas fazem, né, de um jeito científico, para mostrar. E aí, sabendo isso, foram até a CET para ver realmente, naquele dia, naquela hora, quem tinha sido multado. É mais ou menos essa relação, tá? Para cada autuação, há 4.000 infrações não autuadas. Eu diria o seguinte, nas 4.000 infrações que não foram autuadas, lógico que tem muitas muito singelas, que talvez nem precisassem ser autuadas mesmo, mas é porque foi muito rigoroso o levantamento. Mas o que acontece é o seguinte, tem muito mais infração feita do que aquelas autuadas, ou seja, não existe essa indústria de multas que se comenta, né? Mas isso é fortíssimo, a gente vê que pegou na cidade, pegou na nossa cultura brasileira, né, de que todo mundo já entra com essa ideia de que é enganada pelo governo nesse sentido, né? O Código de Trânsito permite ampla defesa se você for multado e achar que não é verdade, né? E a solução mais simples é não cometa a infração, tá certo? Quer dizer, e o que mais irrita a gente é o caso dos caminhões, por exemplo, né? A gente pergunta, mas qual é o radar que falsificou a multa dos caminhões? Me mostra, né? Não tem esse radar. Esse radar tira a fotografia de uma realidade. O caminhoneiro, no caso, ele correu demais. É uma fotografia, não tem essa indústria, né? Mas, infelizmente, é muito difícil de discutir, né? Isso você já falou. Lá, vale a pena fazer túnel via expressa? Essa é uma grande ilusão nossa, né? Os engenheiros adoram fazer as avenidas e tal. Eu também, no começo na CET, li tudo que era livro sobre via expressa dos Estados Unidos, passei por todas as lições, tá certo? Agora, o espaço necessário pelo carro para circular numa velocidade razoável numa cidade grande, né, 40 metros quadrados, é incompatível com as vias. Quer dizer, com um número pequeno de automóveis, a gente faz rapidamente
um congestionamento. Veja só, 15%, hoje é quinta-feira, né? E quantos veículos vocês acham que estão ao mesmo tempo, São Paulo tem 4 milhões, ao mesmo tempo circulando para montar esse congestionamento grande que a gente tem? Bom, aqui está escrito, né? Mas as pessoas, nos outros lugares que eu não mostro o slide, o pessoal fala, tem 4 milhões em São Paulo? 3 milhões, Eduardo. Estão ao mesmo tempo na rua congestionando. São 600 mil. É o que basta, porque o automóvel, mecanicamente, né, dinamicamente, precisa de 40 metros quadrados para circular numa velocidade decente numa cidade grande. Tá? Ou seja, ele é uma máquina que consome muito espaço. Tá? Você precisa deixar os espaços na frente, atrás e do lado, questão de segurança. Né? Então, o que aconteceu na nossa história, né? Principalmente no tempo em que se investiu muito? A cidade de São Paulo, em 68 até 72, olha lá, quando eu comecei a trabalhar, um pouco antes, estava na faculdade, né? 68, 72, os governos, no caso, acho que era o governo do Maluf, não me lembro bem, né? Investimos 27% do orçamento da cidade por vários anos só nas avenidas. Muitas delas a gente tem até hoje aí que vocês veem. Quer dizer, foi um dos maiores investimentos na história do Brasil em termos de vias, né? E o que a gente mostra importante também é que Los Angeles é a cidade mais congestionada dos Estados Unidos. Né? O governo americano, pela Universidade do Texas, faz uma pesquisa todo ano do grau de congestionamento das grandes cidades norte-americanas. Quem construiu mais vias expressas é Los Angeles. Tá certo? É um negócio, não sei se vocês conhecem, mas é realmente impressionante. Uma curiosidade, foi o maior investimento da engenharia na história humana nossa. Né? Foram trilhões de dólares que eles gastaram após a Segunda Guerra para fazer vias expressas no país inteiro. Então, Los Angeles é a cidade mais congestionada, ou seja, é exatamente o que você tinha falado. Abre mais espaço, aqueles que estavam descontentes com o congestionamento falam, opa, melhorou o congestionamento, vou voltar à rua. Tá certo? Então, a gente, como engenheiro, acha que isso era que estava errado, mas eu demorei para aceitar essa coisa, né? Porque a gente já nasce achando que devia ser. Faz ponte, faz viaduto, faz aquilo. Né? Felizmente, hoje já mudou bastante esse tipo de provocação, né? De problema. Que foi muito difícil para nós que defendemos o transporte coletivo, melhorar o transporte coletivo é suficiente para que as pessoas passem a usá-lo. Sempre na televisão aparece o repórter, para lá no sinal e pergunta, doutor, se a gente fizesse aí uma melhoria, não sei aonde, nos ônibus, você sairia do seu carro? Eu sairia do meu carro. Todo mundo diz, ninguém quer passar mal dizendo, não vou sair para entrar no ônibus. Né? Sairia, sim, sairia. Né? Não sai, ninguém sai. Por quê? Qual é a... Coisada, ele está andando sozinho, né? Aqui está um pouco chato de vocês verem, mas as pessoas tomam as decisões de que modo usar por uma série de quesitos, né? Mas as pesquisas mostram que o mais importante, logicamente, é o tempo, que é esse primeiro aqui, a primeira linha, né? Tempo de viagem, e o custo direto. A gente chama isso de custo de desembolso, porque é aquele que você tem que tirar do bolso na hora de viajar. Então, o custo direto de usar um ônibus é a tarifa. Então, você tira hoje 4 reais que seja. Né? Qual é o custo direto do automóvel que acontece no Brasil? Bom, a gasolina, tá certo? Da moto e do automóvel. Você vai gastar com a gasolina, numa viagem média que tem dessas aldeias do metrô, de 7 quilômetros, você vai gastar 1 litro de gasolina no máximo, que é 4 reais, mais ou menos. É igualzinho a tarifa do transporte público. Né? Aí o pessoal pergunta, mas estacionamento, né? Aí vem o outro dado importante. Aqui, eu vou mostrar depois do estacionamento. Né? Então, vejam na primeira linha que o tempo de viagem no ônibus é 18 minutos, médio, né? E sendo acesso a pé, né, 18 minutos, e dentro do veículo 25. Então, o tempo total de você usar o ônibus é 43 minutos, o automóvel é 20, e na motocicleta é 16. Né? E o custo direto do ônibus é, vamos supor, 4 reais na tarifa, o custo do auto é 1 litro de gasolina, 4, e a moto gasta 1/3 do que gasta um auto.
né? Desculpe, a moto gasta 1/3 de gasolina, então fica 0,90. Normalizando o dado do ônibus para 1, a gente vai ver que o auto tem o mesmo custo geral, né, de fazer essa viagem, e quem está dentro do automóvel, e na motocicleta o custo é 25% só, né? Ou seja, em sã consciência, ninguém sai do automóvel para entrar no ônibus, porque o custo é exatamente igual, né? A gente esquece desse detalhe. Aí a pergunta é, aí o estacionamento, né? O estacionamento, a gente acha que custa muito caro, mas, na realidade, uma política que existe no Brasil muito assim, clara a esse respeito é que 90% das ruas do Brasil tem estacionamento gratuito, né? O que acontece? Qual é o problema? Nós temos, por exemplo, no sistema de informação da NTP, que cobre 533 cidades do Brasil, é o primeiro sistema do Brasil, a gente tem os dados das cidades e calcula o tempo de percurso, calcula a quantidade de vias que são utilizadas, quanto dinheiro é gasto, e etc., né? Então, o sistema viário das cidades brasileiras, em termos de mobilidade, é o maior investimento, o maior patrimônio que a sociedade tem. Para vocês terem uma ideia, nessas cidades de 533, nesse grupo de 533 cidades, acima de 60 mil habitantes, o sistema viário que foi construído nessa cidade, se tivesse que ser construído hoje, custaria R$1 trilhão, para vocês terem uma ideia. Ou seja, a sociedade brasileira investiu R$1 trilhão nessas cidades, né? E, dentro da política brasileira, primeiro que nós usamos os manuais norte-americanos, aqueles que eu aprendi no começo, continuamos a usar até hoje. Os norte-americanos, dentro da democracia deles, do sistema deles, fizeram as ruas muito largas porque eles definiram que a sociedade deles deveria andar de automóvel. Então, tinha a classe média dos brancos lá e os automóveis, etc., a maior frota do mundo. Quase 100% das casas têm automóvel. Então, eles fizeram ruas muito largas. E a nossa engenharia adotou essa largura, como se fosse o mesmo tipo de... Então, 1/3 do nosso sistema viário, não riam, por favor, é inútil para a circulação. E, na verdade, ele está à disposição de quem tem automóvel para estacionar de graça. Você compra um automóvel no Brasil, você já ganhou o direito de estacionar de graça em 90% das ruas de todas as cidades do país, tá? E isso custou... O lugar dessas 533 cidades que a gente tem no sistema, e esse 1/3 que virou estacionamento gratuito, ele custou, para ser construído essa largura extra, R$300 bilhões. Ou seja, a gente estaciona em cima de um patrimônio que custou R$300 bilhões, só nós podemos estacionar, tá certo? Quem tem uma barraquinha para vender alguma coisa não pode, as crianças não podem, a bicicleta não pode, mas a gente que está no carro pode e não tem que pagar nada, tá certo? Então, ao não ter que pagar nada, esse custo que eu mostrei agora, o custo realmente de usar o automóvel é exatamente igual ao custo de entrar no ônibus, que é R$4, R$5. Ninguém vai descer do automóvel e entrar no ônibus. A motocicleta, então, é uma insanidade descer da motocicleta e entrar no ônibus. Você vai gastar muito mais dinheiro. Ah, mas isso aí é o sistema brasileiro, etc. Nós fizemos uma comparação com os europeus, que têm muito mais essa visão que a Hannah explicou, né, nas cidades deles. Analisamos o caso de Berlim, Paris, Londres e Madrid, né? Então, isso que aqui é igual, a gente, ao andar de automóvel no Brasil, gastaremos a mesma coisa que se a gente fosse andar de ônibus, certo? Na Europa, quem andar de automóvel pode andar, nessas cidades que a gente calculou, vai gastar 5 ou 6 vezes o valor da tarifa de um transporte público. É por isso que a classe média europeia usa menos, embora tenha quase tantos automóveis quanto os americanos, usa menos o automóvel. Não é porque eles amam a natureza. Porque eles fazem essa conta e vai dizer, pô, eu vou pagar 20 euros para estacionar o carro, não vou de metrô, tá certo? Esse é o caminho que a gente tem que tentar fazer, né, na minha opinião, né? Bom, proposta de educação no lugar da fiscalização da velocidade é ridícula. Quer dizer, nesse episódio triste aí de tirar os radares das estradas, alguém falou, poxa, mas que absurdo, vocês têm que respeitar e ensinar as pessoas e tal, né? Não tem nenhuma placa de trânsito que as pessoas o sinal de velocidade máxima é o mais conhecido de todo mundo sabe o que significa, ninguém tem que ser educado de nada, quer dizer, não somos crianças para precisar esse tipo de lição. O sinal é
os dois mais conhecidos são velocidade e o R24A, que é a contramão. Todo mundo sabe o que é. Então, esse papo, na verdade, a gente precisa controlar mesmo a velocidade, porque, até como você citou, em todo mundo sabe que a velocidade e o álcool, né, são os principais problemas que tem de segurança, né? Então, realmente, tem que controlar, não pode deixar do jeito que está, né? Tá? Aí eu vou criticar um pouco aquilo que a Hannah falou, né, na minha visão, um pouquinho diferente. Tá? Então, o DOT, etc., o adensamento, é lógico que adensar a cidade é importante. Tá? Os europeus fizeram isso na história deles e têm uma mobilidade muito mais interessante. Né? Só para vocês terem uma ideia, quando a gente calcula esses números, por exemplo, de quanto gasta de energia, quanto gasta de espaço e acidentes, né? Nas grandes cidades da Europa, hoje, por exemplo, né, se você mora em Paris ou em Londres, a pessoa que mora em Paris ou Londres hoje consumiu, por exemplo, 1/3 da energia que quem mora nas grandes cidades americanas. Né? Emitiu metade dos poluentes e morreu metade das pessoas que morreram nos Estados Unidos, que são várias sociedades muito ricas, com modelos de mobilidade muito diferentes. Então, os europeus gastam muito menos energia, emitem muito menos poluição, por causa da mobilidade que eles têm, diferente. Né? E esse aqui é o que a gente deveria entender. Né? Então, eu digo o seguinte, é lógico que adensar é importante, eu acho isso importante, mas o problema é que nós temos as nossas cidades prontinhas, funcionando. Né? Eu sempre cito o caso da Zona Leste, que tem 4 milhões de habitantes, acho que é a 4ª cidade do Brasil, sei lá. Né? Ela está lá há 200 anos, as pessoas vivem 24 horas por dia, fazem tudo que precisam. Nós não vamos conseguir mexer na Zona Leste, tá certo? É impossível isso. Nenhum de nós aqui vai ver uma transformação grande na Zona Leste, tá certo? Então, a gente tem que tomar cuidado de não, na minha opinião, a gente não deve endeusar essa ideia do DOT. Quer dizer, é muito difícil, não só pelo custo e pela mudança que é obrigada, mas também porque, nas leis de uso do solo, etc., e na justiça, é muito difícil você usar uma área que é propriedade privada. Né? A justiça, com certeza, vai tentar te bloquear e vai dizer, governo, você não tem direito de fazer isso, etc., etc. Então, é muito difícil você montar um projeto que vá depender de reorganizar fisicamente uma grande área. Né? Então, nos últimos anos, eu mudei de opinião. Eu defendia que isso podia ser feito, mas hoje eu acho que o nosso dever é não exatamente tentar mudar completamente a Zona Leste, ou que seja o que for. Né? A gente tem que realmente levar o transporte público até eles, no sentido de que eles precisam mesmo, eu acho mais importante isso, e fazer cirurgias mais locais de proteção do pedestre, bicicleta e etc. Mas nada, coisas muito grandiosas. Eu acho que o mais viável para nós seria isso. Né? Bom, isso aí já consegui briga também. Dar prioridade ao efeito estufa é para país rico. Quer dizer, é lógico que eu acredito no efeito estufa, de milhares e milhares de cientistas, não sou eu que vou dizer que não tem. Está evidente que tem. Só que nós importamos isso do exterior cegamente. Eu já fiz vários estudos com coisas importantes feitas do exterior, que eu admiro muito, principalmente os europeus, não tem dúvida nenhuma, mas cuidado na hora de importar as coisas. Né? O efeito estufa não é o principal problema nosso. Como a Hannah mostrou, nossos principais problemas são as mortes no trânsito, a poluição local, né? Essa que faz mal à nossa saúde, que está aqui, não o gás de efeito estufa, né? É diferente. Né? E a acessibilidade à cidade. Isso sim, a grande iniquidade, a grande desigualdade que nós temos. Então, a gente tem que investir muito mais nisso do que nas discussões do efeito estufa. Tá? Porque, hoje em dia, quando você vai pedir algum recurso no exterior, se você não prometer que vai estudar o efeito estufa, pode esquecer que ninguém vai te dar $1 centavo. Tá? É uma coisa obrigatória que vem logo em cima do negócio. Olha, nós queremos projetos que trabalhem com gases do efeito estufa. Se não for isso, vá embora, se esqueça que eu não quero saber. Né? É possível garantir segurança da motocicleta dentro do trânsito misto e rápido? Não. A gente fica achando que podia fazer isso, mas isso é impossível. Não há ninguém no mundo que conseguiu.
Oi, desculpe. Nós fizemos um desastre de política pública, né, que foi numa sociedade onde praticamente não existia o veículo motocicleta, muito pouco existia, né, só a elite que tinha, mas muito pouco. Quando eu comecei na CT em 76, a motocicleta não existia praticamente, né? Hoje ela é uma realidade. Vamos subir vamos dizer assim, no alto de avião e olhar a nossa sociedade. Ela não tinha esse elemento na disputa normal do trânsito, tá certo? A motocicleta não existia. E a gente criou uma política pública que permitiu o crescimento das motocicletas exponencial, começando com o subsídio na Zona Franca de Manaus, que não é fácil conseguir, tá certo? E que torna 20% mais barata a motocicleta. Atraímos todas as grandes montadoras, mas o mais importante, a gente não preparou a sociedade brasileira para receber esse novo veículo em que o motorista é extremamente vulnerável, né? É mais do que a bicicleta, porque ele tem uma energia cinética muito grande por circular, né? E nós não tomamos conta disso, tá certo? Então, mais um, né? Ou seja, a vulnerabilidade do motociclista é insuperável. Ninguém descobriu como proteger o motociclista, mesmo na Ásia, que a motocicleta tem 150 anos, lá é o maior mercado do mundo. Lá a indústria vende 15 milhões de motocicletas por ano. Natural, todo mundo tem motocicleta lá, né? Mas como eles têm muitas motocicletas circulando junto com todos os outros, né, nas ruas, caoticamente, mas a energia cinética desse conjunto asiático faz com que todo mundo ande um pouco mais devagar e, portanto, lá tem menos gravidade nos acidentes do que nós. Nós não preparamos ninguém e fizemos a única coisa que conseguiu ganhar da escravidão no número de pessoas que morreram. Morreram 250 mil pessoas em 10 anos por causa da motocicleta. Só a escravidão, o único processo político, social e político brasileiro em que mais gente morreu foi a escravidão. Nenhum outro. Agora é a motocicleta, né? E 2,5 milhões de pessoas ficaram com deficiências permanentes. Essas pessoas, em geral, têm no máximo 30 anos. Muitos tomam conta das suas famílias, vão ficar recebendo o dinheiro do INSS até morrerem daqui a 40, 50 anos. Ou seja, a palavra certa para o que nós fizemos com a motocicleta, em vez de liberdade para os pobres poderem trabalhar, nós fizemos uma tragédia, né, completa disso aí. Não tem outro nome para qualificar isso que nós fizemos em termos de política pública, né? E agora estão querendo botar a motocicleta táxi, né? A mototáxi, agora o governo está cedendo. Ou seja, vai ser um outro desastre generalizado, né? Eu não consigo entender por que uma sociedade se deixa ferir dessa forma. Realmente, eu fiquei chocado com esse processo do Brasil. Escrevi um livro até sobre isso, mas foi muito difícil, muito duro, né? Bom, os carros automáticos vêm aí, é um delírio, né? Como é que a gente vai preparar o nosso ambiente de trânsito, que não tem calçada, não tem semáforo, não tem placa, não tem fiscalização? Como é que vai fazer o automóvel autônomo andar desse jeito, tá certo? Eu sempre cito o sistema. Tem um pessoal muito competente que trabalha na Universidade Federal do Espírito Santo. É o primeiro grupo brasileiro que está envolvido em automóvel, né? E eles fizeram automóvel brasileiro já, né, autônomo e tal. É um pessoal sério, faz isso, acha que isso tem que ser feito. Quando eles foram experimentar lá em Vitória, na capital do estado, né, o primeiro veículo que eles fizeram, o veículo parou no meio da rua porque o semáforo apagou. Porque ele precisa de todo tipo, e aí desistiram do teste daquela hora. Quer dizer, eu não estou dizendo que eles não sejam competentes, pelo contrário, eles participam do grupo mundial que faz isso, não tenho nada contra, mas dizer que isso vai acontecer logo, né, não vai acontecer. Ou seja, o que vai ser feito com 1 bilhão de automóveis que tem hoje em dia? Alguém acredita que nós vamos substituir 1 bilhão de automóveis em 3, 4 anos por automóveis que sejam... Isso é inviável de acontecer, né? Bom, os jovens americanos não querem mais ter carro nos Estados Unidos. É uma bobagem agradável de ouvir, tá? Aí todo mundo começou a falar, olha, viu, nos Estados Unidos os jovens já não querem mais automóvel e tal. Numa sociedade que montou uma estrutura em que o espaço urbano
requer o automóvel. Você não consegue andar nos Estados Unidos, em geral, você não consegue andar para os lugares. É tudo muito longe. Tanto que eles são os maiores consumidores de energia, e etc. etc. E a estrutura urbana deles foi espalhada em grandes áreas urbanas, né, e também rurais, com as distâncias muito longas, né? Então, o que acontece, na verdade, por exemplo, uma tese na Universidade da Califórnia mostrou que a redução se deveu ao empobrecimento dos jovens norte-americanos nesse processo aí que acabou, por exemplo, conseguindo que o Trump conseguiu a eleição muito em cima dessas pessoas que perderam renda. Então, os jovens americanos perderam renda e não podem mais ter automóvel. É isso que está acontecendo. Nos Estados Unidos é impossível você não ter um automóvel. Eu morei lá quando fiz pós-doutorado, etc. Muitos de vocês conhecem, né? E me lembro de ter visitado a Universidade de Michigan, outra lá, e tive que andar, e não tinha calçada. Tem vários subúrbios dos Estados Unidos que não tem nem calçada. Você não ia gostar muito de ver lá. E eu perguntei para a moça lá da Universidade de Michigan, escuta, como é que você... Eu vim do hotel para cá, tive que chamar um ônibusinho para me trazer, porque não podia andar, porque não tinha calçada para eu chegar aqui, né? Eu entrei no ônibusinho. Ela falou, doutor Eduardo, o senhor sabia que eu nunca na minha vida entrei num ônibus? Era secretária-geral do Departamento de Transportes da Universidade, nunca tinha entrado num ônibus. Nem naquele amarelinho de escola que todo mundo vê. Talvez ela pudesse andar a pé, tudo bem, isso faz parte, né? E pagamos muito pelo carro, é uma piada. Essa também é difícil de discutir, né? Todo mundo fala, eu pago uma fortuna pelo IPVA, e etc, etc. Quando esse é o IPVA médio brasileiro, você está pagando 70 centavos por dia para usar todas as vias da sua cidade, onde você mora. E está pagando outros 70 centavos para usar as estradas do estado que você mora. É isso que nós estamos fazendo, tá certo? Lembra das ruas que eu citei, que custaram bilhões e bilhões e bilhões? Está muito nessa discussão, né? Em São Paulo, 1,4 milhão de carros estacionam de graça por dia. Esse é o número da última OD. Tá? E esse tipo de estacionamento que eu citei, ele tem ele significa mais ou menos, na cidade de São Paulo, se você tivesse que pagar o que os outros pagam, né? As ODs mostram quem estacionou sem pagar, quem estacionou pagando. Então, a gente vai olhar quem pagou, é mais ou menos aí 10 reais por hora, por aí, né? Então, o subsídio que está oculto na liberalidade de deixar todo mundo estacionar em São Paulo à vontade, não é, que logicamente aqui no centro, né? É 5 bilhões de reais por ano. Né? Daria para você construir vários quilômetros de metrô ou daria para pagar o subsídio dos ônibus, por exemplo. Então, existe muito dinheiro na nossa área, ao contrário do que muita gente fala, só que ele está sendo aplicado no lugar errado, né? Bom, muitas das informações vieram do nosso sistema de informação da mobilidade, que é uma propaganda da gente lá, que vocês podem visitar. Tem das 533 cidades do Brasil, a gente calcula quanta poluição, quanta energia, etc, etc. Não é por cidade, tá? Porque a gente tem que fazer, tem um erro estatístico, a gente faz aglomerações de grupos mas é muito interessante. Ele é usado aí por 1/3 de todas as dissertações de mestrado dissertações e doutorados das escolas de transporte do Brasil, das universidades, né? Ele é muito útil, né? O primeiro que aconteceu, tá? É isso. Obrigado, Eduardo, pela apresentação também. Agora, vou chamar vocês para sentar. Bom, eu queria abrir para perguntas. Quem tem colocações, observações ou perguntas mesmo para alguém? Por favor. Tá, obrigada. Bom, sou a Graziela, super obrigada pelas apresentações. Aprendi um bocado. É super legal mesmo. Eu vou fazer, acho que, perguntas talvez um pouco pontuais, mas eu fiquei anotando aqui, porque eu fiquei com um monte de dúvida das duas apresentações. Então, para a Hannah,
Durante sua apresentação, você falou da necessidade de se mudar os indicadores, né? Quando você falou de um olhar que é mais focado nos veículos e na velocidade, a gente está olhando para indicadores que ficam presos em si mesmo, e isso impede, talvez, a elaboração de novas políticas. Aí a pergunta é, precisa mudar para quais? Quais seriam indicadores interessantes na medida, né, dentro dessa perspectiva que você coloca? Uma outra e segunda pergunta é sobre quando você projetou e apresentou o estudo dos Estados Unidos, daquela mudança viária super interessante. Aí a minha pergunta é, qual que é o impacto dessas mudanças no sistema viário, enfim, para pensar a mobilidade para o desenvolvimento local, né? Aquele dado do comércio, não precisa nem, acho que, entrar muito na metodologia, mas queria um pouco ouvir você sobre isso, assim, que mais tem de estudo, como que vocês pensam esse potencial de desenvolvimento local na possibilidade de mudança da forma como as pessoas se movimentam. E aí o terceiro ponto é bem chatinha, assim. Quando você apresentou o gráfico lá nosso no SEBRAP sobre disposição de mudar para bicicleta, você falou que 50% está disposto, né? Na verdade, eu acho que teria que ter só um cuidadinho de falar que não é que 50% está disposto, né? Assim, 50% tem alguma disposição, porque o dado não é fraco, né? Assim, você tem quase um terço que diz que está disposto ou muito disposto. Então, isso também não é uma coisa insignificante. Ao contrário, é forte. Mas, se você usar os 50%, as pessoas podem te criticar e falar, não é 50%, porque tem gente que ali falou que é pouco disposto ou nada disposto. Então, essa é só uma observação mais chatinha. E, para o Eduardo, aí também algumas perguntas no meu papelzinho. A primeira é no seu ponto 4, quando você apresenta a comparação entre custo ônibus, custo automóvel, custo moto, também a pergunta pontual nesse custo automóvel, moto, está incluído os custos de manutenção, seguro, imposto, enfim, só para ter referência. Se sim, é uma tragédia mesmo. Já é uma tragédia se não tiver, mas, enfim, né, a impossibilidade de usar transporte público. O segundo ponto, aí eu não sei como vou só jogar a pergunta, porque eu nem sei se essa pergunta é resolvível, mas me chamou muito a atenção a sua provocação sobre as motocicletas, né? Eu acho que, bom, eu não sou da área, fiquei impactada com a tragédia que se estabeleceu. E aí queria saber se tem algum debate sobre políticas alternativas, algum tipo de proposta em algum lugar para tentar contornar esse problema, porque é um enrosco, imagino, especialmente aqui no nosso contexto, que elas se tornaram, né, a gente se tornou dependente economicamente desse sistema maluco, então um pouco ouviram sobre isso. E o terceiro ponto, quando você você falou um pouco a saída não é a educação, né? Todo mundo está muito educado sobre o sistema de trânsito, então a saída não é a educação. Talvez, Perdão. Sobre a velocidade, sim, né? Sabe as placas, tal. Não, sim. Então, tudo bem, a minha provocação não fazia sentido, mas ainda assim a pergunta eu vou fazer, talvez faça, você não mencionou isso, mas a gente acho que já conversou disso em outro momento e por outro motivo, e também isso apareceu em algumas pesquisas que foram feitas lá no SEBRAP, de uma indisposição das pessoas em mudarem para transporte ativo não sei se a palavra é incivilidade, tá? Assim, mas incivilidade no trânsito no sentido de agressividade. Então, eu não vou para a bicicleta porque eu tenho muito medo. As pessoas são agressivas, o carro é agressivo, a rua é agressiva, né? Que está para além da questão de infraestrutura. Não é, preciso de ciclofaixa, está para além disso, né? Tem uma percepção de agressividade no nosso cotidiano. É por isso que eu juntei com a educação. Falei, o que será que daria para corrigir? Que tipo de política a gente pode fazer para corrigir isso? Esse mal-estar nesse deslocamento. Acho que é isso. Bom, obrigada pelas duas falas, foram ótimas. É um tema que toca, enfim, todo mundo. Eu, então, que sou pedestre, não tenho carro. Na verdade, eu tenho duas perguntas. Uma delas, talvez o Vitor seja a pessoa a me responder, porque acho que fez a pesquisa que a Hannah cita. Vocês fizeram aquela que diz que 50%, eu acho, das pessoas estariam dispostas a usar bicicleta, se fosse seguro. Vocês têm isso por classe social, sei lá, por renda? Porque eu imagino que tem alguma diferença nisso. Enfim, mas talvez vocês possam comentar. Outra coisa, enquanto vocês falavam, nas duas falas, me veio uma discussão na época, enfim,
de muita gente quando baratearam o preço dos carros nos governos petistas, e falavam que isso era um absurdo, porque as pessoas iam comprar mais carro e tudo mais. E tinha um outro discurso que dizia, bom, mas as pessoas também têm direito a ter o seu carro. Porque, quer dizer, né? Então tinha essa questão. E aí, por quê? Porque o carro é mais cômodo e quem mora longe vai demorar muito menos tempo e não vai ter que vir de pé no ônibus, não vai ter que esperar o segundo ônibus para conseguir ir sentado no deslocamento que às vezes demora 1 hora e tudo mais. Então, a compra do carro, para além de um símbolo de prestígio, é uma questão de conforto mesmo. Quer dizer, como é que a gente faz essa discussão sem fazer uma discussão necessariamente ligada à qualidade, né? E a quantidade, sei lá, enfim, vocês que são da área, não sei se tem que ter mais ônibus ou se tem que ser uma frequência, sei lá. Mas existe isso que, para mim, que sou leiga no assunto, eu olho e falo, bom, como a gente vai dizer que as pessoas não podem ter carro? Né? Se isso significa... Quando elas tiverem um carro, pode ser até mais velho, usado, vai chegar mais rápido e vai ter o conforto de não ir espremido, enfim, todos os inconvenientes que se tem. Bom, as mulheres, mais do que ninguém, sabem disso, de estar num ônibus muito lotado, né? O mesmo metrô, linha vermelha. Enfim, era isso. Coisas que vieram. Só juntar mais uma. Dani também tem uma pergunta. A gente responde uma vez, pode ser? Obrigada, gente, pela apresentação. Na verdade, eu tenho muitas questões. Eu acho que eu vou tentar dar uma resumida e começar pelo que a Rita falou. Até que ponto o problema é ter carro? Eu acho que esse é um ponto para a gente discutir, porque se você pega a taxa de motorização das cidades europeias, que tem uma mobilidade bem melhor que a nossa, a taxa de motorização deles também é mais alta que a nossa. Ou seja, o problema não é ter carro, né? O problema é você usar o carro todos os dias. Eu acho que isso vai um pouco com o modelo de desenvolvimento do PT, assim, que a gente viu ser colocado em prática, né? E eu queria adicionar uma dimensão a isso. Ter carro nas cidades brasileiras é um problema em todas elas? E a mesma questão vale para a moto. Também é um problema em todas elas? Porque o que a gente viu, claro que existe toda uma propaganda, etc., mas a mobilidade, principalmente no sertão, no destino, melhorar muito com a chegada das motos e do crédito e tudo mais. E eu também acho horrível moto e carro, enfim, estou falando do mesmo lado que vocês, o debate, só para vocês não acharem que eu sou defensora disso, né? Mas também defendo transporte público, etc. Mas pensar um pouco nessa questão. Por que é um modelo que faz tanto sucesso, né? Como vendeu tanta moto, e a mesma coisa vale para o carro. Ainda mais se a gente for pensar que a demanda ainda é muito grande e ainda pode ser expandida nas classes mais baixas, né? Porque elas ainda não têm tanto carro quanto nas classes mais altas. Então, pensar um pouco nessa dimensão também. Quanto carro seria só para as classes mais altas se transportarem com mais conforto, exatamente. A outra questão é o quanto que mudar o espaço provoca ou traz as pessoas para o transporte coletivo e ativo. Eu acho que, no caso da ciclovia, isso está bem demonstrado em vários estudos, né? Mas eu fico pensando como a gente vai lidar com isso. Porque, se você olha os dados da OD, o uso de táxi e aplicativo cresceu muito mais do que o uso de bicicleta entre 2007 e 2017. Sendo que a gente fez um esforço gigantesco, né, de construir 400 quilômetros de ciclovia. Sim, proporcionalmente. E o aplicativo, enfim, é um aplicativo e, de repente, cresceu muito a viagem de carro, né? Então, como a gente vai lidar com isso e quais são os limites da intervenção urbana, principalmente quando ela é mais localizada, assim, né? Então, num bairro e tudo mais. Qual que é o poder disso fazer a pessoa mudar para o transporte público? E aí eu entro na questão de se o transporte público, o que faz as pessoas mudarem, né? Eu acho que o dinheiro, está bem claro, né? Mas também não é a qualidade, porque daí volta na outra questão. O problema não é você ter carro, né? É você querer usar o carro todos os dias, porque se você olha no Google Maps, todos os dias o seu transporte vai ser bem mais rápido de carro do que no transporte público, ou em qualquer outro modo, normalmente. Então, não existe incentivo algum, realmente, para você usar o transporte público, né?
Então, eu acho que, desse imbróglio todo, a saída seria melhorar o transporte público. Eu acho que esse é o fator determinante para a gente poder mudar. E aí entra um outro problema. Quem quer investir em transporte público? Eu fico pensando, por exemplo, eu estudei o metrô no mestrado, né? O metrô só cresceu quando tinham projetos de desenvolvimento no país que queriam investir no metrô. Então, o dinheiro normalmente vinha do governo federal. E é uma política que está ligada ao governo do estado, que impacta só nas pessoas que vivem na região metropolitana, sendo que a maior parte dos eleitores do governo do estado estão no interior. Então, qual que é o incentivo que o governo do estado tem para investir no metrô, que só funciona na região metropolitana, sendo bem generosa, já que ele só está na cidade de São Paulo, se os seus eleitores nem usam esse transporte? Então, pensando um pouco na questão política também e dos desafios desse investimento. Mas é isso, obrigada. Obrigado, você fiquem à vontade. Acho que vocês vão ter que talvez escolher algumas coisas. Como assim. Tá bom, vamos lá. Bom, vou começar de trás para frente, então, porque eu acho que essa questão do metrô e da falta de incentivo por causa do sistema político que a gente tem é super interessante e eu nunca tinha pensado nisso. Mas existem mecanismos urbanos de recuperação da valorização imobiliária e da valorização da terra, por exemplo, por meio das operações urbanas, que também podem gerar recursos para daí no nível municipal para destinar para o metrô. Eu não tenho muita dimensão de valor, talvez isso represente uma parcela muito pequena. Eu sei que algumas estações que estão dentro de áreas de operação urbana tiveram recursos da operação, né, dos fundos da operação, mas não consigo colocar em perspectiva o que isso representa perto do custo do metrô, que é extremamente alto. Mas de fato, é um ponto aí para se refletir sobre. Sobre a questão da mudança do espaço, né, como formas de incentivar o transporte coletivo. Existe tem algumas coisas aí envolvidas. A primeira é uma dificuldade do brasileiro em precificar o custo do automóvel, o que, na verdade, joga ainda mais a favor, ou melhor, joga ainda mais contra o uso do transporte coletivo, né? Porque ele sabe o custo direto, ali o que ele está pagando na bomba de gasolina, mas ele não consegue precificar a depreciação, não consegue precificar vários outros custos que ele tem no automóvel, que no fim do dia é muito mais caro do que usar o transporte coletivo. Mas então o custo é um dos fatores, o conforto é outro e o tempo de viagem. Então, no momento em que você cria os corredores de ônibus e as faixas exclusivas, está diminuindo o tempo de viagem, logo você consegue entrar mais na briga pela escolha desse modo de deslocamento. Agora, ainda existe uma visão muito arraigada de que do carro enquanto prestígio, né, enquanto um modelo. Então, enquanto eu quero chegar lá, a gente fez uma pesquisa uma vez em São Miguel, em que a gente tinha um projeto que tirava uma faixa de carro para ampliar a calçada, e daí numa entrevista a gente perguntava para as pessoas que não tinham carro e que só se deslocavam no transporte coletivo o que elas achavam desse projeto, e elas falavam, mas como assim vai tirar o espaço do carro, né? Então, sendo ela se projetando ali no futuro, quando ela tiver, enfim, quando ela puder adquirir um carro, porque esse é para isso que ela trabalha, para isso, enfim, esse é o sonho dela. Então, enquanto mudança no espaço para atrair mais usuários no transporte coletivo, eu acho que de fato são os corredores, são as faixas, né, que diminuem o tempo de viagem, é tirar o táxi dos corredores também, porque isso foi uma medida tomada como forma de negociação
no momento de uma disputa grande com os aplicativos e tudo mais, mas é um absurdo você ter um corredor de ônibus que enche de táxi, né, na hora pico, e tem que ter uma melhora da iluminação, da qualidade do espaço público no entorno, porque a gente sabe que se você tem que andar por ruas escuras, você se sente inseguro, logo você opta por outro meio de transporte que não é pegar o ônibus ali. Uma terceira solução, eu diria que é pensar essa última milha, né? Esse deslocamento do ponto final ou do terminal, enfim, de um ponto até a casa. Então, será que se as calçadas fossem mais confortáveis, será que se a gente tivesse uma diversidade de horários de uso daquele lugar, esse deslocamento seria mais confortável? Será que se a gente tiver um sistema de bicicleta compartilhada, ou, enfim, se tiver um bicicletário, né? Hoje, 95% das viagens feitas, dentre todas as viagens feitas de bicicleta, né, só 5% são integradas a outros modos. Então, isso mostra que tem aí um potencial enorme também de integrar, porque a bicicleta ela não vai resolver o problema de mobilidade da cidade, mas ela é um ótimo meio uma ótima solução para viagens curtas e para integrações, né? Então, será que se a gente melhorar a acessibilidade nesses terminais, a gente melhora a qualidade e atrai mais gente para o transporte coletivo? Vou terminar sua pergunta com uma pergunta também. Então, eu concordo também com a sua visão de que o problema não é ter o carro, o problema é usá-lo. E, para isso, a gente precisa facilitar não usar o carro, né? Então, e por diversos meios, por diversos incentivos que foram ditos aqui. Mas o carro e a moto, elas são vistas como algo que impulsiona o desenvolvimento porque elas permitem o acesso à oportunidade, né? Eu imagino que, principalmente, muita gente que, se não tivesse uma moto, não teria acesso ao emprego, não teria acesso à educação, não conseguiria fazer metade dessas coisas. Então, metade, enfim, não conseguiria fazer muitas dessas coisas. E, então, a gente precisa dar outras oportunidades, ou outros meios de acessar oportunidades que não o uso da moto, porque esse é um problema, é uma epidemia, né? Só na cidade de São Paulo, quase metade das mortes são de motociclistas, chega a 45%, e no ano passado foi pela primeira vez que os motociclistas morreram mais do que os pedestres na cidade de São Paulo, e esse número vem crescendo. Então, pode ser uma forma rápida de acessar uma oportunidade, mas isso tem um custo altíssimo para a sociedade, né? Então, como que a gente vai equilibrar essa balança? Bom, outros temas que surgiram aqui sobre educação, a questão das placas, né, e da educação, da provocação que o Eduardo fez sobre não é um problema de educação, é um problema porque todo mundo sabe ler a placa, mas a educação também ela vai gerar uma mudança de longo prazo, né? E a nossa abordagem dentro da iniciativa para a segurança no trânsito da Bloomer Philanthropies é de que a gente precisa agir rapidamente, porque não temos tempo para esperar. A gente precisa, enquanto a gente está aqui investindo na educação, na formação das nossas crianças, para quando elas tiverem os seus automóveis dirigirem dentro dos limites, isso é uma mudança de longo prazo. Então, no curto prazo, o que a gente precisa fazer? Uma conscientização grande, por meio de campanha, com alto alcance e, assim, sempre endereçada para os fatores de risco. Então, teve uma última campanha na cidade de São Paulo, que é o Nunca Bebe Dirija, está endereçando diretamente o fator de risco, álcool e direção. E, ao mesmo tempo, aumentar a fiscalização, ou pelo menos aumentar a percepção de que as pessoas estão sujeitas a uma fiscalização.
e com isso você consegue gerar uma mudança de comportamento. A educação é importante? Seria incrível ter nas nossas escolas um processo de formação de ciclistas, mesmo de pedestres, ou noções para quem para o motorista mesmo, antes de chegar na autoescola, né? Mas isso é uma mudança de longo prazo. E assim como perceber os efeitos do planejamento urbano, né? Que também é algo de mais longo prazo. Como mudar essa questão da agressividade no trânsito? E eu acho que isso tem emergido muito quando a gente fala do comportamento dos ciclistas na cidade, né? E a gente estava até conversando sobre isso, chegando aqui, de que os ciclistas eles tinham um comportamento de sobrevivência nessa selva, porque eles não tinham, nessa selva chamada São Paulo, né? Porque eles não tinham... a calçada não era deles, o leito carroçável muito menos, né, o asfalto muito menos, então, onde eles andavam? E eles acabaram desenvolvendo comportamentos próprios de sobrevivência que são inadequados. E no momento que isso acontece um aqui, outro ali, isso passa meio desapercebido. Agora, quando você vai sentindo esse aumento do número de ciclistas, ou mesmo motociclistas novos, né, isso passa a ser um problema. E no caso dos ciclistas, eu acredito que no momento em que a gente tiver um espaço determinado, que ele entrar de fato na matriz de mobilidade da cidade, a gente pode induzir comportamentos mais seguros pelo simples fato de que ele vai estar dentro da lógica do espaço público, né, do viário, assim. Ele vai ter o espaço dele, vai ter a sinalização dele, vai ter regras que ele tem que seguir, né. Isso em algumas vias tem, outras não tem. Então na Paulista tem, mas mesmo assim os ciclistas não dão a preferência para o pedestre na hora de atravessar. Isso é um absurdo. Então, em algum momento, a gente acredita que tem que vir uma infraestrutura primeiro e quem sabe daqui a um tempo, se a gente tiver uma infraestrutura homogênea e de qualidade, com segurança, a gente possa até fazer uma certa fiscalização desses comportamentos não seguros. É lógico que é absurdo falar isso num contexto em que a gente não tem infraestrutura necessária e que a gente quer incentivar esse modo de deslocamento, mas isso é aplicado, por exemplo, na Europa, onde a gente tem um padrão de mobilidade já homogêneo e acessível e estabilizado. Então, assim, não estou defendendo que ciclistas sejam fiscalizados, mas a fiscalização pode ser um indutor de mudança de comportamento. Não é a solução para agora, mas a gente pode discutir daqui a muitos anos. De trás para frente, então, a questão obrigada pelo comentário no gráfico, eu vou olhar de novo. E sobre o impacto da ciclovia no desenvolvimento local, eu acho que tem duas formas de abordar essa questão. Uma de fato, qual que é o impacto ali naquela via, né, para aquele comércio de rua que mudou a dinâmica por causa de uma nova ciclovia. E daí tem estudos, não tem nenhum estudo brasileiro ainda sobre isso. Eu vejo muitos estudos norte-americanos e eu sei que tem linhas de base de estudos em São Paulo para ciclovias que estavam para sair e que não saíram. E eu precisava até ver se a gente conseguiria, porque agora vai ser uma nova leva de ciclovias, se a gente não conseguia fazer uma linha de base aí para essas novas que virão, para daí sim ter um impacto, a poder avaliar esse impacto. Então, mas nessas evidências que tem, principalmente norte-americanas, o impacto é positivo, nada muito gritante. Acho que esse caso na Quinta Avenida ele chama muito a atenção. Mas alguns outros estudos que eu já vi, assim, enquanto a cidade
permanece igual em termos de vendas, tal. Na rua onde teve a ciclovia, acompanhada de uma melhora da calçada, de uma melhora na paisagem, etc. Então, não é a ciclovia isolada também, é uma série de melhorias. Ali, as vendas tendem a aumentar. Pouco, mas aumentam. Finalmente, os indicadores. Então, hoje a gente conta velocidade e volume das vias, e daí, então, uma primeira forma de mudar é olhar para o número de pessoas que se deslocam, como eu mesmo tinha dito antes, mas também quais são questões relativas ao conforto no deslocamento, que são questões mais de percepção, né, menos objetivas, mas em função mesmo do espaço. Então, por exemplo, você vê em muitas ruas um número absurdo, um volume enorme de pedestres, todos aglomerados e se esbarrando na hora de andar, mas ninguém está olhando para isso, ninguém está olhando também para essa relação volume, para a densidade, né, de pedestres, ou enfim, que muitas vezes é pensada para os carros. Outras medidas... Está me dando branco aqui. Mas a gente está trabalhando com a área de pesquisa da CT para eles incorporarem nas pesquisas deles. Bom, uma coisa básica que é também contar a bicicleta, que eles não faziam até outro dia, e contar pedestre, que é um grande desafio, porque isso consome muitos recursos, né? Mas, então, isso deveria ser incorporado nas contagens no relatório anual deles. Mas, além disso, observar onde que por exemplo, a linha de desejo do pedestre. Basicamente, onde o pedestre está atravessando. Mesmo que a faixa pedestre aqui, de repente o pedestre está atravessando aqui. Então, isso é uma observação que pode ser feita. Quantos pedestres atravessam... Agora estão vindo aqui alguns indicadores. Quantos pedestres atravessam correndo a rua? Mesmo com o semáforo voltado para eles. Quantos pedestres atravessam enquanto está vermelho para eles? Porque isso significa que o tempo de espera está altíssimo, por exemplo, e eles estão ali se arriscando porque existe um limite do que ele aceita em tempos de espera para se deslocar. Enfim, eu vou lembrando aqui de outros indicadores e a gente continua a conversa. Eduardo. Bom, eu não sei se eu esqueci alguma aqui, mas primeiro o importante é esclarecer o seguinte: eu estava em educação, eu estava me referindo exclusivamente à velocidade, né? Eu acho ridículo dizer que as pessoas precisam aprender. Todo mundo já sabe, né? Educação em geral é muito importante. Na CT eu trabalhei muito com isso, né? Concordo com a Ana tudo, tá? Eu acho que o que nós mais precisamos, em função do que eu disse antes, né, e no começo que eu expliquei por que eu ia fazer isso, o que nós precisamos reforçar não é tanto a educação, é a cidadania. Esse é que é o grande problema que a gente tem. O que está ligado ao processo brasileiro e tal. Não somos nós que vamos resolver tudo isso, né? Mas um exemplo mais claro é que até hoje, apesar de tudo que a gente já fez, o pedestre que atravessa, né, ele agradece o motorista que parou para ele passar. Essa é a prova mais óbvia de que não existe a cidadania. A pessoa não sabe que é o direito dela passar antes, né? É bem do jeito brasileiro. Legal, hein? Você parou. Que motorista legal que você era. Não tem nada que agradecer. Essa é uma coisa muito forte. Pois é. Então, a educação é muito bom na hora certa, né? A gente fez muito isso, a CT e tal, mas falar agora, hoje, do jeito que nós estamos no Brasil, que as pessoas precisam ser... Como o governo falou agora, né? Por que vocês vão tirar os radares, né? E vocês estão desprezando a capacidade de educação das pessoas. Não precisam ser educadas para velocidade. Todo mundo já sabe o que é, tá certo? Nesse sentido que eu falei, tá? No caso do dinheiro das ruas, completando para a Ana, aí realmente lá na CT, por exemplo, na década de 80, né, que a gente começou a mexer com ônibus e arriscou as primeiras faixas de ônibus e tal, também deu muita briga com os comerciantes, né? Eles tinham muito medo que fossem perder, né? Então, houve muitas reuniões, é um problema complicado, né? Na época, tá, que a gente começou. Não foi fácil para nós, né? Hoje eu tenho conhecido alguns casos. Eu conheci, por exemplo, o caso
Rosário, na Argentina, onde eu fiz uma pesquisa, que eles fizeram a mesma coisa. Eles controlaram o ganho antes e depois, porque eles têm acesso aos dados da prefeitura. E provaram que o comércio melhorou depois que eles fizeram a ciclovia, tá? Lá em Rosário. É um caso, tá certo? Quando você perguntou do imposto, se as pessoas pensam no imposto quando vão usar o carro, né? Isso é. Não. Não, isso por quê? Porque as pesquisas que são feitas pelo pessoal adequado para isso, né, mostram que nesse momento a pessoa não está pensando nisso. Não, não, não. Ela leva esse cálculo quando ela vai comprar o veículo, tá? E sim, ela pensa em tudo que ela vai gastar e tal. Naquele momento o que interessa é rapidez, conforto e o custo de desembolso. Pronto, tá certo, né? Não sei se você fez mais uma pergunta, eu acho que eu esqueci. Se alguém achou a solução? Bom, uma solução foi aquela que eu falei dos países asiáticos, né, que tem muita motocicleta há muito tempo, que o próprio jeito deles se acomodarem, de uma certa forma, reduziu. Tá? Agora, os países que absorveram aceitaram a motocicleta nos últimos 10, 20 anos, né? Eu trabalhei no Observatório da América Latina durante 6 anos, então conheci muitas cidades, né? É igual o caso do Brasil, né? As pessoas não têm noção do que está acontecendo, é muito perigoso, né? Não tem esse processo de educação, quer dizer, que a gente imaginou que pudesse ter, né? E ninguém descobriu um jeito. Tá? Eu só vi pessoalmente, até falei para a Ana antes de entrar, que nessas viagens que eu tinha que fazer, eu fiz uma pesquisa da qualidade das vias de Buenos Aires, né, que é uma cidade interessante, tem lá calçadas muito largas, né, aquelas de 4 metros que a gente gostaria de ter, com as árvores tudo certinho assim. Né? E lá, por acaso, uma decisão de trânsito, por causa de briga dos comerciantes, dos caminhões, dos ônibus, eles, numa das grandes avenidas deles, que é de mão única, não tem canteiro central, eles colocaram as motocicletas à esquerda, tá? E os motociclistas gostaram e só andam lá. Nós fizemos pesquisa, essa pesquisa de qualidade que eu fiz lá, tinha 5 grandes avenidas de Buenos Aires, né? E nas outras tinha motocicleta misturado. Em todas as outras 4 teve muito acidente de motocicleta. Nesta que todos os motociclistas andavam à esquerda, sozinhos, que os carros respeitavam, lá não morreu ninguém, não se machucou ninguém. O único caso que eu conheci pessoalmente como técnico, né? Até brincamos na época. Será que a gente achou a solução? Porque a Organização Mundial da Saúde continua sugerindo que a gente isole as motocicletas fisicamente, que é um pouco o que foi tentado na Marginal, né? Lógico, se você fizer isso, né, isso vai ajudar bastante. Agora, fisicamente e politicamente, como é que você vai conseguir reservar um espaço exclusivo para as motocicletas? Não vai dar outra briga com todo mundo, né? Que é essa disputa, né? No caso de direito de ter o carro, aí eu acho que a gente tem que foi a sua pergunta, né? É muito importante. A gente tem que lembrar o seguinte: aqui eu vou usar postulados liberais, né? Que você pode usar postulados não liberais, né? Etc. Mas, ou seja, que é a questão da externalidade, né? Então você tem todo o direito de usar esse sistema de mobilidade, né, pelas leis brasileiras, todo mundo tem, com os veículos que são permitidos, tá certo? E acontece que ao dividir esse espaço junto com todos os outros, ocorrem consumos, que é o consumo do espaço, o consumo de energia, e ocorrem impactos negativos, que na linguagem é meio feia essa palavra dos economistas, é externalidade negativa. Você causa, por exemplo, poluição, acidente e tal. Quando você, ao fazer um ato legítimo seu, por exemplo, você atrapalha alguém, você causa um problema para alguém. E o postulado liberal é o seguinte: ou você para de fazer o que você está fazendo, ou você recompensa quem você prejudicou. Então, todos os livros liberais, né, eu não sou um liberal, mas todos os livros liberais de transporte do mundo, aliás, alguns excelentes que eu leio, né, eles falam a externalidade negativa tem que ser controlada. Se você está usando um automóvel, você tem que pagar pelo custo
adicional que você está jogando na sociedade, que é que ninguém quer fazer no Brasil. Se fala isso com um político, ele fica maluco. Fala, de jeito nenhum, não vou mexer com isso aí, hipótese alguma. Mas é um postulado liberal, não é um postulado da esquerda, né? Então, por isso que cria o pedágio urbano, por exemplo, em Londres, porque, ou seja, você está pagando, ressarcindo a sociedade dos consumos excepcionais que você está causando para ela, entendeu? Porque você causa congestionamento, poluição, acidentes, etc. Então, pode ter o automóvel, a diferença é entre ter e usar. E, ao usar, se você causar externalidades, o Estado deve te cobrar, que é o que ninguém quer. Tá certo? Então, fazendo esse tipo de acordo, que é o que acontece na Europa, a coisa flui muito bem. Os europeus pagam mais para usar um automóvel do que nós, como eu citei. 5 vezes mais. Tá certo? Tem carro, tem tudo e tal. Mas eles pagam mais pelo, vamos dizer assim, privilégio de poder consumir mais ruas e causar esses problemas todos. Tá? É assim que eu enxergo. Né? E sobre a questão do automóvel como status, eu venho combatendo essa ideia, mas por um motivo muito particular da nossa história. Né? Eu defendi na dissertação de mestrado na USP uma outra teoria. Quer dizer, eu disse, olha, o que nós passamos na década de 70, 80 no Brasil, 70 principalmente, né, foi, enfim, o problema lá, o milagre brasileiro, etc., etc., não é problema, o processo, né, que gerou uma concentração de renda muito grande e que gerou uma nova classe média que nunca tinha existido no Brasil. Né? Essa classe média nova que veio com a concentração de renda do tempo da ditadura, ela tomou uma decisão sociologicamente, por isso que eu digo, não é questão de psicologia e tal, é sociológica. Quer dizer, essa classe média que ganhou renda, status e etc., ela decidiu que ela deveria sair do sistema público e entrar no sistema privado. Ela saiu da escola pública e pôs os filhos na escola privada. Saiu da rua pública e foi para o clube privado. Né? Ao fazer essa privatização das atividades, aumentou muito o deslocamento que ela tem que fazer na cidade, que a gente chama de o orçamento de tempo e o orçamento de espaço que cada um, todo dia, você vai fazer. Você fez isso hoje, eu também fiz. Né? Então, elas precisam, a classe média, do jeito que ela se estabeleceu no Brasil, ela não poderia fazer tudo o que ela queria fazer sociologicamente para a reprodução da sua classe social, que é como a gente fala, ela não consegue fazer este ônibus. É impossível. Quer dizer, não é um ato egoísta, é um ato de defesa de interesse de classe. Eu não posso ir a pé, levar meu filho lá, levar no balé, levar não sei aonde, voltar. Não consigo fazer isso. Nem a pé, nem de bicicleta e nem de ônibus. Então, para mim, o automóvel é o veículo perfeito. Então, eu venho combatendo essa ideia de que o automóvel, no caso da classe média, é símbolo de status. Isso é muito, eu acho que não é. Você não, sociologicamente falando, você não pode abrir mão deste instrumento de reprodução, porque você não poderá mais fazer as coisas que você definiu fazer para a sua família, entendeu? Que é o que os europeus não têm esse problema, porque eles não mudaram a vida deles de uma vida do Estado, né, vamos dizer assim, para tudo privado. Eles não fizeram isso. Então, eles não precisam tanto do automóvel, tanto que eles têm quase tantos automóveis quanto os norte-americanos, e o europeu usa o automóvel uns 15 mil quilômetros por ano, que é metade do que o americano usa. O americano usa com 30 mil quilômetros por ano. Ele não faz nada sem automóvel nos Estados Unidos, né? Mas o europeu faz. Então, essa diferença é que eu acho importante. Isso não quer dizer que exista um símbolo de status em alguns momentos. Por exemplo, grupos específicos podem ver na posse de um automóvel um status. Não estou dizendo que não existe. Mas eu sempre argumentei contra essa frase de que é um status para todo mundo corre atrás. Eu acho que não, é mais uma questão sociológica de reprodução de classe social. Tá? Na situação brasileira. Tá? Eu vi isso também na Colômbia, nos outros países que são parecidos com nossos, né? Mas tem vários que seguiram um outro caminho diferente. Né? E se pode ter automóvel em todas as cidades, quer dizer, é a mesma discussão da externalidade, quer dizer, sempre haverá externalidades negativas que quem usar o automóvel deveria compensar a sociedade. E tem um dado importante, como o sistema viário é muito caro, o automóvel vai precisar de um sistema viário que a prefeitura não consegue dar.
Ou seja, aí vai ver aquele tipo de uso, mau uso do pouco dinheiro que existe, fazendo rua, fazendo ponte, etc. Né? Então, é um problema, sim. O automóvel é um problema em todos os lugares. Eu tenho automóvel. Quer dizer, a minha crítica é uma crítica de equidade. Quer dizer, a gente tem que falar sobre equidade e cidadania. Quem é que tem direito de consumir desse jeito, etc., etc. Isso, para mim, que é uma sociedade avançada. Né? Eu gostaria que o Brasil fosse um pouco na direção da Europa, por exemplo. Acho que seria muito mais correto. Tá? Então, não condeno quem tem carro, tenho carro e uso também, só que, nas minhas discussões, por isso que eu volto na questão, a discussão de cidadania é muito importante. As pessoas entenderem quem consome, quem não consome, quem prejudica os outros, quem vai pagar, etc., etc. Né? Esse aqui, para mim, é a principal discussão. Tá? Antes de encerrar, eu só queria também responder a pergunta da Rita. Quem tem mais disposição para pedalar são pessoas do sexo masculino e de classes mais altas. Segundo a nossa pesquisa, óbvio, tem pessoas dispostas a pedalar em todas as classes, mas predomina, acho também em função de uma malha cicloviária mais adensada ou mais conectada nas regiões onde essas pessoas tendem a circular mais, né? Que é sendo expandido. Pelo deslocamento menor? Também pelo deslocamento menor, mas acho que não só isso, né? Acho que tem não sei, acho que é uma discussão mais, o porquê acho que é outro, mas aparentemente. Bom, oi. Dá? Então. Só vou aproveitar, enquanto eu estou levando o microfone lá, para dizer que a minha pergunta foi outra. Foi sobre o direito, não é o direito absoluto de ter carro, mas é o direito de ter carro quando o sistema de transporte é isso, a pessoa demora 3 horas para chegar de um ponto ao outro. Era isso, não era sobre o direito. Enfim, eu estou de acordo com você nisso. Obrigado. Enfim, só falar isso, que não foi o que eu disse. Obrigado. Gostaria de agradecê-los e parabenizá-los pela conversa. Eu tenho algumas perguntas, vou tentar sintetizar, né? A primeira é em relação ao quanto a diversidade de renda no território e o uso misto do solo funciona para a cidade de São Paulo, no caso, né? Porque nas últimas 2 décadas foi, a rigor, o que aconteceu com as periferias, né? Elas ficaram mais heterogêneas, mas, embora mais heterogêneas, o que se viu foram os ricos construindo enclaves fortificados ou cidadelas que, se tivesse maternidade e crematório gourmet, ele nascia e morria ali dentro, né? Não saía nunca mais. Aumentou a dependência do uso do carro e o uso misto do solo naquele contexto também não fez diminuir o uso do carro para quem tem a possibilidade de usar, sobretudo por um indicador, e várias pesquisas têm mostrado, que é a violência, né? Então, andar nas ruas, especialmente em lugares violentos, é desestimulante e a pessoa acaba adotando outro tipo de transporte, de meio de deslocamento. A segunda pergunta é em relação a... Tem um geógrafo que usa um indicador chamado velocidade social. Então, ele inclui o tempo de trabalho socialmente necessário no tempo de deslocamento e divide isso pela distância e compara. Isso seria um indicador de desigualdade? Vocês acham que é possível expressar desigualdade de deslocamento e convenceria as pessoas se a gente expressasse desse jeito? A terceira é em relação ao número de acidentes. Se alguém aqui trabalha com número de acidentes por quilômetro percorrido. Porque as pesquisas no exterior têm mostrado por 1 bilhão ou 1 milhão de quilômetros percorridos quem sofre mais acidentes, e aí parece que a proporção muda. Não é pedestre ou motociclista que lidera, mas aí outros fatores de ranqueamento entram em debate quando você relativiza pela distância. E, por último, é em relação ao Fundurb, assim, né? O quanto esse fundo foi importante para promover equidade em termos de qualidade socioespacial, o quanto a medida adotada pela última gestão, que reduziu em quase 50% o fundo para quem fizesse prédio conceito ou ajardinasse ali, teria um desconto de 50% na ortogonerosa, o quanto isso impacta na gestão do território e na gestão das desigualdades, assim. Acho que é isso. Obrigado. Eu vou pedir só para vocês sintetizarem bem a resposta, que a gente está com o tempo já bem adiantado. Vitor, você é o mediador mais respeitador de tempo de toda a jornada. Bom,
vou começar de trás para frente também, até porque você trouxe algumas questões que eu precisaria de um tempo maior aqui para discorrer. Mas sobre o Fundurb, né? O Fundo de Desenvolvimento Urbano. De fato, eu vi pesquisas, até de uma pesquisadora da GV, da Cláudia Costa, que mostra onde a outorga onerosa do direito de construir foi arrecadada e aonde os empreendimentos, no caso de habitação social, ou enfim, intervenções, obras, foram executadas, né? E o fundo estava exercendo a sua função social de redistribuição de recursos no território. Agora, eu não sei exatamente de quando que é essa pesquisa, eu não sei se ela já incorpora esses... assim, o dinheiro que entra, independente de ser muito ou pouco, né, porque teve possivelmente uma diminuição de arrecadação com esses incentivos que você mencionou aqui, ele está sendo redistribuído. Agora, eu precisaria me debruçar nos estudos para ver, e eu acho que a gente ainda está, um pouco recente, né? O plano diretor fez 5 anos, para, de fato, entender, e o zoneamento menos ainda, para, de fato, entender quais são os impactos no território. Mas essa sua questão que você levanta, fica aí a dica para o SEBRAP, que está fazendo a jornada agora para levantar questões de pesquisa aí, eu acho que é uma pesquisa super interessante. Sobre o número de acidentes por deslocamento percorrido, é um jeito muito bom de medir. De fato, o mais corriqueiro, a forma mais comum de se olhar é o número de mortes por 100 mil habitantes, então por deslocamento percorrido, mas eu não tenho de cabeça assim quais são como que isso mudaria a leitura. E sobre velocidade social, vamos conversar outra hora, então vou deixar para o Eduardo responder essa questão. E o uso omisso do solo em relação à violência. Essa diversidade de usos, assim, quando a gente fala conceitualmente, não é só em relação ao uso em si, à ocupação, mas também a diversidade de horários de uso, que isso também poderia ser uma forma, estou sendo aqui um pouco utópica, mas de endereçar a questão da violência, né? Se a gente tem espaços sendo usados em todos os horários do dia, a gente tem uma sensação maior de segurança. Agora, quando você fala desses empreendimentos gourmets e esses condomínios gourmets, na verdade, eles têm atividades múltiplas, mas não necessariamente têm um uso misto. A atividade principal é residencial. Então, eu não sei se eu entendi muito bem a sua questão, mas então eu vou passar a palavra para o Eduardo e depois, qualquer coisa, a gente volta a falar. Eduardo, se puder sintetizar também. Porque tá legal. Então, eu tive a sorte de ver nascer esse índice, né? Há uns 5, 6 anos atrás, não me lembro bem. Né? Eu simpatizo com ele, mas te confesso que eu nunca explorei o conceito principal dele. Mas, olhando rapidamente, eu acho que vale a pena. Né? A velocidade, na verdade, é o tempo que você consome, né? Que é o mais importante para considerar. Né? Em relação ao acidente por quilômetro, a gente fez isso no nosso sistema de informação da NTP, que eu mostrei, tá? Pela primeira vez no Brasil a gente fez. Os europeus têm, os japoneses, todo mundo tem isso aí, tá? E aconteceu o que acontece no mundo inteiro, né? A motocicleta é disparado o veículo mais perigoso. Não tem nem como não ser, né? Então, a quantidade, quer dizer, com poucos quilômetros andando, você pode provocar algum problema, certo? O ônibus é o mais seguro, em geral. Tá certo? Tem uma tabela lá que você pode usar, pode olhar se você tiver interesse. Né? Tá? E no caso do direito do automóvel, não sei se eu entendi agora, acho que dentro de uma sociedade você tem direito de escolher o modo que você vai andar, certo?
diante dessa escolha, como é que a gente vai dizer que o uso do automóvel é um uso que não deve ser feito porque traz todas essas externalidades? Eu não sei se eu estou usando certo termo. Ok. Quando você não tem ali, quer dizer, as pessoas não conseguem, vão espremidas, ou, enfim. Não, sem dúvida, eu concordo. Quer dizer, não é possível você manter um sistema de transporte público péssimo. Tá? Não, nesse caso não tem... Porque, inclusive, esse sistema péssimo está gerando externalidades negativas também, que alguém tem que pagar e consertar, tá certo? Não é? Então, nada contra isso aí, né? Acho que é tranquilo. Tá. Bom, queria agradecer, então, aos convidados, Hannah, Eduardo, a todo mundo que ficou aqui até agora. E boa noite a todos.